Hugo Albuquerque, a gente teremos fortes emoções nas próximas semanas ou o Trump vai de taco de novo? Boa tarde, meu caro. Seja muito bem-vindo aqui Boa ao Folha tarde. TV. Vão acontecer as duas coisas, eu acredito, porque essa história de um bloqueio naval no Índico vai basicamente interromper todo o fluxo, porque para o público aqui também entender, o Irã bloqueou Hormuz para os Estados Unidos e para os aliados americanos, mas o Irã estava basicamente gerindo a entrada e a saída de navios no Estreito. Uhum. Basicamente, a gente tem de abrir um mapa aí para lembrar, tem o Oceano Índico, tem o Golfo de Omã, tem o Estreito de Hormuz e o Golfo Pérsico, onde tudo acontece, né? Uhum. E esse estreito, ele é o que permite a entrada e a saída desses insumos, que aí a gente está falando duas coisas. A gente está falando de petróleo, algo em torno de um quarto do petróleo do mundo, e a gente está falando também de insumos fundamentais para a agricultura, tá? E aí o Irã provou que ele podia Fertilizantes e outros produtos, né, Hugo? Isso é fundamental para a produção de alimentos no mundo, inclusive nos Estados Unidos da América, na Índia também e tal. Quando o Trump ele está impedindo que o Irã faça acordos bilaterais para permitir entrada e saída de embarcações, ele está ferrando com o acordo que a Espanha fez por fora dos Estados Unidos, que a França fez por fora, que a Itália fez por fora, que a Índia fez por fora. Você entendeu? Então ele tá metendo ele está dando no meio de todos esses acordos, porque ele está querendo juntar uma força internacional contra o Irã e ele pode simplesmente estar juntando uma força internacional contra si. E está também colaborando para o preço do petróleo estourar amanhã. O preço do petróleo bater $200. Ele vai aguentar? Quem é que vai, como dizem os americanos, cry uncle primeiro? Quem que vai chorar para o tio, para a titia? E que vai arregar primeiro, né? Quem vai arregar primeiro? Eu não vejo fundamento nisso daí. Não vejo fundamento. Acho uma loucura. Acho que ele tirou essa história, vamos lá, da cartola, para não dizer coisa pior nesse horário, porque isso não estava colocado. Criar um bloqueio naval no Índico não estava colocado até, sei lá, anteontem. Entendeu? É um plano estúpido, porque prova só uma coisa, que o Trump não tem como parar essa guerra, ele está na mão de Israel, Israel tem dados, se o Trump fizer a paz, vai salvar o mundo, mas muito provavelmente, finalmente, as provas de pedofilia dele vão aparecer e tudo mais. Então, quando o Trump deu essa congeladinha, já apareceu o caso lá da Amanda Ungaro, que é uma vítima do Epstein, que foi casada com um amigo do Trump, que também é um abusador e que tentou fazer coisas horríveis brasileira, contra né? ela. Brasileira, entendeu? Então, veio cessar-fogo, essa história apareceu. Cara, Aí o pessoal fala a teoria da conspiração, não é. Tipo, durante a guerra contra o Irã, enquanto o Trump estava atacando, não tinha nada do Epstein. De repente, parou, ele arrumou um cessar-fogo, mambembe, e surgiu coisa. Eles estão. Tá rolando uma. O futuro político dele tá em voga. E tem também especulações, né, Hugo, a respeito de também como especuladores ganham com essa escalada depois desescalada. Ganham, Pedro. Inclusive o próprio filho dele, mas não é o central. O central é que o presidente americano é essencial. O Donald Trump, ele pessoalmente é essencial para a direita americana estar no poder. Eles ainda não têm como se livrar dele. E o presidente americano está basicamente grampeado, caiu numa armadilha, está com a cauda presa numa ratoeira e o Trump é refém do Netanyahu, Israel é refém do Netanyahu, né? Para além de todos os problemas de Israel e toda a questão, mas em particular Israel hoje em dia é refém do Netanyahu e o Netanyahu fez o Trump de refém, então todo mundo faz o que ele quer e o que ele quer é uma loucura. É fazer uma guerra permanente para se manter no poder. E ninguém consegue parar o Netanyahu internamente. E também o Trump está claramente comprometido e o gabinete americano não consegue remover o Trump do poder. E o Vence, que é o vice Vence, é um sujeito que não tem condições intelectuais, morais, psicológicas
psicológicas para virar presidente americano, uma figura menor, um garoto bobo americano que está encenando o papel de vice-presidente, ele não tem capacidade para isso, é um cara qualquer, entendeu? Então, os Estados Unidos estão presos numa armadilha onde eles não podem continuar guerreando, eles não têm como parar com a guerra. Parar com a guerra seria ver o presidente americano cair de uma maneira desmoralizante, um vice que não tem condições de assumir e uma eleição logo ali na frente. Então, é um cenário de caos completo. Eu lamento não ter uma informação melhor que são um grande xadrez 4D. Eu lamento não poder falar aqui que são um grande plano de especuladores que está dentro de um plano de racionalidade. Não tem racionalidade. Não tem lógica, né? Não tem uma lógica simples. Deixa eu te fazer uma pergunta, Hugo. Enquanto a gente está aqui na live, saiu a informação, né, que estão terminando as apurações na eleição na Hungria. Um cara, inclusive, que foi apoiado pelo Didi Vance, que é o Orbán, foi derrotado, parece que depois de 16 anos no poder. Eu sei que é muito cedo para avaliar tudo isso, mas qual que é o peso dessa mudança na Turquia? Lembrando que o opositor dele é de direita. Não, ele é de extrema-direita, o Peter Magyar. Ele é do mesmo campo que o Orbán, que era uma espécie de extrema-direita que veio do campo liberal húngaro e que era muito ligado com Israel. A dúvida é saber se o Magyar vai ser pró-Israel como o Orbán era. A gente sabe que os poderes europeus racharam, quer dizer, isso foi uma intervenção, essa eleição. O Orbán, ele controlava o país, então o campo europeu, o capital europeu meteu grana nessa brincadeira para rachar o campo do Orbán. Eles acabaram com aquela esquerda liberal que era a última representante do europeísmo na Hungria e deram tudo na mão desse cara. E aí ele, basicamente, talvez também tenha o componente Israel, porque o que Israel está fazendo no Irã atinge o interesse europeu de abastecimento energético. Entendeu? Entendi. E todas essas encrencas tem sempre Israel no meio, né, Hugo? O lobby sionista é o que está movendo os atuais conflitos. Sim, e eu acho que a Europa pode estar querendo relativizar essa posição pró-sionista dela, porque a Europa está numa pior. A Europa confiou nos Estados Unidos no conflito na Ucrânia, ficou dependendo do abastecimento de petróleo e gás do Oriente Médio, que os Estados Unidos controlavam. Aí os Estados Unidos arrumam sarna para se coçar no Oriente Médio, quem que vai abastecer a Europa? Pode ser que a Europa tenha botado... Sabe por que eles podem ter colocado Peter Magyar? Porque algumas resoluções da União Europeia dependem de unanimidade. E a Hungria bloqueava tudo que era contra Israel. Então, a pequena Hungria sozinha conseguiu bloquear tudo. Eu acho que dessa vez deu na tampa. E os caras vão apoiar um outro poder lá na Hungria para a Hungria fazer essa posição. Só que também não tem como a Europa botar o Peter Magyar para brigar com a Rússia, entendeu? Porque agora a Europa deveria procurar fazer a paz com a Rússia, porque a Europa foi enfiada numa guerra que ela não precisava ter entrado contra a Rússia, e isso atrapalhou muito a economia europeia. Então, agora a Europa quer continuar brigando contra a Rússia, não faz sentido também, entendeu? Então, essa parada na Hungria foi uma derrota simbólica importante para o trumpismo. Acho que a Europa realmente meteu grana ali, entendeu? Bancou o que precisava bancar e falar, esse cara precisa ganhar. E claro que a Hungria é um país pequeno, né? Se a União Europeia toda, o grande capital europeu se une para derrubar alguém na Hungria, vai acontecer. E aconteceu. Agora, o Peter Magyar vai ser o quê? Vai ser um títere da Europa. Agora, o que a Europa quer? Não está claro para mim ainda, porque a Europa não parece ter muita clareza estratégica. Eles entraram numa guerra que não era deles. Eles mantiveram uma guerra que eles não precisavam manter, que não os interessava por uma questão política dos atuais grupos ali hegemônicos na Europa, que era a guerra na Ucrânia. Essa guerra tinha que ter acabado, entende, cara? E aí eles não acabaram com essa guerra numa disputa com o Trump, porque entendiam que acabar a guerra naquela forma seria favorecer o Trump, e eles não podem, tanto a centro-direita quanto a centro-esquerda europeia, e o que eles fizeram? Eles foram lá e alteraram o regime. Alteraram o regime. Na verdade, é um golpe branco que aconteceu na Hungria, que poderia ser até motivo de comemorar, se o Peter Magyar não fosse a mesma coisa que o Orbán, apenas ter ligado pelo interesse europeu. Mas a Europa, ela também não contava que o Trump ia fazer essa loucura no Irã. E fez.
E agora? Agora a Europa está ferrada. Uhum. Agora, eu entendo que a Europa, tá bom, derrubou o Orbán, que era pró-Rússia, mas ele é pró-Netanyahu. Por um lado foi bom, outro lado foi ruim. Mas a Europa tem que se sentar com a Rússia, cara. Gente, Sim. a Europa tem de acabar com essa guerra porque ela vai ficar sem gás e petróleo. Ela tem de acabar com isso. A Europa sempre se beneficiou do negócio de gás e petróleo com a Rússia, gente. A Rússia que não se beneficiava, a elite russa ganhava dinheiro, mas a Rússia ela crescia sem qualidade no negócio europeu. A Europa que se beneficiava, sobretudo a Alemanha, em ter gás barato. Uhum. E a indústria alemã ganhava. Então, no fim, a Europa progrediu muito e a Rússia viu uma galera enriquecer com o comércio do gás e do petróleo, mas a Rússia ficou numa posição subalterna. Então, ironicamente, quem rompeu com essa relação não foi a Rússia, foi a Europa. Uhum. Olha que curioso. E agora a Europa deveria voltar ao que lhe favorecia, mas ela não conseguia. Isso é tudo muito ilógico. Por quê? Porque ela entendeu que na disputa política interna favoreceu uma coisa que o Trump dizia. Agora, por que o Trump queria acabar com a guerra na Ucrânia? Porque o Trump queria menos inflação, para baixar os juros, para manter o dinheiro entrando não em título Era o da plano dívida. original dele quando ele foi eleito, né? A ideia era essa. Era para a galera meter a grana em título, em ações da IA, das corporações de IA, e não em título da dívida do governo. Como é que você faz esse capital fluir para cá e não ir para lá? Você faz isso basicamente você pega e diminui os juros, você distensiona com a guerra. Por isso que eu sempre disse, o Trump sempre quis o fim dessa guerra, porque ele é bonzinho? Não, porque não interessava economicamente. Do mesmo modo que o Trump queria ter uma tensão com o Irã, mas ele não queria uma guerra ali, cara. Quem queria era o Netanyahu. Quem queria o Netanyahu. Simplesmente porque senão ele vai ser julgado pelos crimes dele, se ele sair desses conflitos. Exatamente. O Netanyahu não pode parar de pedalar, senão a bicicleta cai. Se o Irã cair amanhã, o Netanyahu tem de arrumar uma guerra com a Turquia. Acabada com a Turquia, tem que arrumar com mais alguém. Vai terminar até no Egito daqui a pouco. Ou ele termina com um grande Israel e vende isso em troca de uma anistia. Uhum. E aí, por que não derrubam o Netanyahu? Porque ninguém consegue montar um governo em Israel a não ser ele. Se ele perder a próxima eleição parlamentar, provavelmente perca, então o Likud vai cair para 20 e poucas cadeiras, ninguém vai conseguir montar um governo. O próximo governo de Israel vai ser praticamente um governo de gestão, com uma minoria muito frágil, muito plural, com os militares por trás. Então, Israel vive uma crise. Netanyahu não caiu e voltou, que a gente tem que lembrar que o Netanyahu caiu e voltou à toa. Israel tem uma crise porque o modelo de capitalismo israelense já não atende mais sua população como atendeu um dia. Por isso que eles fazem ocupação na Cisjordânia, para tirar a população, que o sistema não tem como incluir pelo bem-estar social, que já não existe mais Israel, eles ficam roubando terra palestina. E, ao mesmo tempo, quando fazem isso, criam uma enorme tensão. E, por outro lado, eles estão tentando resolver o que eles acham um problema econômico de Israel com esses acordos com países árabes. Mas qual o objetivo disso? Você tentar circular capital para o capitalismo israelense bombar e você poder dividir migalha, porque a elite econômica de Israel não quer mais dividir muito, eles querem dividir migalha. E a migalha, para ser relevante para a classe média de Israel, Israel teria de crescer muito. E quando Israel começa a fazer esse tipo de acordo, ele começa a entrar em choque em várias relações muito complexas no Oriente Médio de disputa entre países árabes e também em relação ao Irã ali. Então, não é uma disputa ideológica, religiosa, é uma disputa econômica. Sim. E não faz sentido o que o Netanyahu está propondo, mas, por outro lado, não faz muito sentido qualquer outro plano, né? Então, Israel vive uma crise. O que é esse Estado de Israel hoje em dia, né? E está ligado também a uma elite israelense que quer ganhar muita grana, que pode ganhar muita grana, e se não for para ganhar muita grana, não quer estar ali, vai embora, entendeu? E aí é um problema para a população, digamos, de classe média, que eles arregimentaram, que eles trouxeram ao longo do tempo, e que eles não têm exatamente como manter ali dentro, né? Eles não querem gastar. Então tem um problema interno em Israel, que produz essa instabilidade que o Netanyahu,
e que eles não conseguem derrubar o Netanyahu e eles ficam a reboque do Netanyahu e o Netanyahu não tem outra política a não ser fazer a guerra. Então o mundo pode entrar na terceira guerra por culpa do Netanyahu? Sim. Sim. A menos que especialmente se ele usar algum arsenal atômico, né? Não, ou travar agora o Irã, falar que o mundo tem de entrar numa guerra ali. O Netanyahu vai ter de cair. Agora, aí o problema é, por que não derrubam o Netanyahu? Ninguém sabe disso? Sabe, mas o grande problema é, Israel vai ter estabilidade? Não. E o quanto Israel interessa para o grande capital internacional? Interessa bastante. Então, Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera, cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!